Olá pessoal da Faculdade Evangélica de Goianésia, do curso de Agronomia, Cálculo 2 é a nossa disciplina e eu, professora Kátia, estou aqui para ajudá-los a resolver algumas questões envolvendo a integral por partes. Quando eu tenho uma função do tipo dessa função letra A, integral de x vezes e elevado a x dx, nós vamos analisar com que tipo de metodologia eu vou utilizar para fazer a integral dessa função. Nós estávamos até agora trabalhando função integral por substituição, onde a minha função era dividida em duas partes e uma tinha uma relação direta com a outra, ou seja, uma era derivada da outra. Quando eu analiso essa função, a derivada de x é 1 e a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Então, não há uma relação direta das duas derivadas. Então, não mais vou utilizar a integral por substituição. Agora, nós vamos utilizar a integração por partes e nessa integração por partes eu tenho que reconhecer duas partes da minha função. A parte u e a parte dv. Ou seja, a parte que sofre um processo de derivação e a parte que vai sofrer um processo de integração. Bom, olhando para a minha função, eu vou verificar quem seria mais fácil, simplificaria os meus cálculos se eu fizesse o processo de derivação ou de integração. Quando eu tenho a minha função x, se eu vou passar pelo processo de derivação, derivada de x é 1. E a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Quando eu passo, vou fazer a opção inversa. Então, enquanto a derivada de x é 1 e a de e elevado a x é ele mesmo, está tudo muito tranquilo, eu posso trabalhar sem problemas. Quando eu passo para o processo inverso, que é a integração, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Olha, já complicou um pouco mais isso aqui. E a integral de e elevado a x é ele mesmo, o que fica a função da mesma forma. Bom, se essa função ela foi mais fácil derivar do que integrar, eu chamo ela de minha função u, na minha fórmula que eu tenho, na parte u. E essa e elevado a x, ela ficou fácil como integração, ele é o meu dever. Mas talvez eu vou complicar na hora de resolver o exercício para saber quem eu vou derivar ou quem eu vou integrar. Então, eu vou utilizar duas palavrinhas, uma palavrinha que pode ser dividida ou substituindo uma parte dela, que é o liat ou lipt. O que significa isso? É uma palavra formada pelas iniciais dos tipos de funções que pode aparecer. Então, eu tenho o L de função logarítmica, o Ln, o I de função inversa trigonométrica, que no cálculo 2, nessa nossa disciplina, não vai aparecer. O A ou P, o A para a função algébrica e o P uma função potência. O que seria uma função algébrica ou potência? X elevado a qualquer número. X elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a qualquer potência. T é uma função trigonométrica, seno, cosseno, tangente ou qualquer outra. E E uma função exponencial, em que o x aparece na potência. Quando nós vamos voltar ali para a nossa função, nós temos uma função x vezes e elevado a x. Olhando na palavra liat ou lipt, quem vem primeiro? Então, x é uma função algébrica ou potência, porque a potência dela aqui é 1. Então, meu x é uma função potência e o e elevado a x, x apareceu na potência, é uma função exponencial. Beleza. Na palavra lipt, quem aparece primeiro? O P ou o E? Quem aparece primeiro é o P. Então, o meu P é a minha parte U da função. Bom, o que nós temos então? O meu x é o U e o que sobrou, e elevado a x, dx é o meu dv. Então, mais uma vez, o U, que é a parte que vem primeiro na palavrinha liat, é o meu x, nesse caso. Minha função U é x. Daí, o que eu vou proceder? Essa função eu escolhi porque ela vai ser derivável. Então, a derivada de U, du sobre dx, a derivada de U em relação a x, a derivada de x é 1. Então, o que nós temos? Du dx igual a 1. Multiplicando cruzado, eu tenho que o meu du é igual a dx.
Ótimo. Descobri então quem é a minha função que vai passar pelo processo de derivação. É o que aparece primeiro na palavrinha LEACT, é uma função algébrica ou potência. E o que sobrou é o meu dever. O que sobrou? E elevado a x dx, de acordo com a minha função. Ela é meu dever. Dever foi uma função que foi derivada em relação a v. Eu vou agora, para achar o meu v da fórmula, olha só. Na minha fórmula eu tenho, quando eu tenho uma função u dv, eu tenho que achar u, eu tenho que encontrar meu v e o meu du. A função u e a função du eu já encontrei, está faltando o v. Então, o que sobrou na minha função, depois que eu tirei o u, é o meu dv. E vamos integrar. A integral de dv é como se eu tivesse um dv. Então, um dv é como se eu tivesse um v elevado a zero, a integral de 1 dv, v elevado a zero mais 1 sobre 0 mais 1. Resumindo, a integral de dv é v mais c. E a integral de e elevado a x é ele mesmo, mais c. C de um lado, c do outro, eu posso cortar. O que sobrou agora? V é igual a e elevado a x. Bom, então da minha fórmula que eu reescrevi aqui, u vezes v menos integral de v du, eu descobri quem é meu u, eu descobri quem é meu v, eu descobri quem é meu du. Agora eu vou fazer as substituições. Olha, então a minha fórmula já estava, o meu exercício na fórmula u dv. Eu não preciso inverter, então foi o que eu passei para cá. U dv é igual u, que eu descobri que é meu x, vezes v, que eu acabei de integrar, e elevado a x, menos integral de v, e elevado a x, du. E meu du é igual a dx. Então, esta parte é o meu enunciado da questão. E a resolução é que está depois da igualdade. Então, x vezes e elevado a x, eu não posso fazer nada, ele passa aqui para baixo. Agora aqui, a integral de e elevado a x é quem? Ele mesmo, mais c. Então, o que eu tenho agora? Essa é a minha integral? Essa é a integral. Mas eu tenho duas parcelas. E nessas duas parcelas, eu tenho o valor de e elevado a x, que é comum às duas. Então, eu tenho termo comum em evidência. X e elevado a x dividido por x, aquilo que é comum, ó, a gente cancela. Sobrou quem? X. Menos dividido por mais, menos. Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, coloquei o termo comum em evidência. Esse aqui é o resultado de integração. Então, por isso aparece o mais c. Este foi o primeiro exemplo da integral de uma função pelo método de integral por partes.